Graça e paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo ao Propósito, 150 dias para crescer com os Salmos. Nesse propósito, nós estamos meditando no livro dos Salmos. O livro de Salmos é formado por 150 salmos. Cada salmo foi escrito por homens que no passado se envolveram em várias situações da vida. Em alguns momentos eles estavam muito felizes e eles escreveram um salmo de louvor a Deus. Em outros momentos eles estavam em situação difícil e eles escreveram sobre as situações que eles passaram. No Salmo 4, por exemplo, Davi fala que ele estava cercado por inimigos que lhe desejavam o mal, mas ele conta que quando ele conversou com Deus, ele recebeu a alegria de Deus, mesmo quando os inimigos dele estavam comendo o melhor e ele estava em uma situação de aperto. Quando você lê o Salmo 13, que também foi escrito por Davi, ele conta que ele estava em uma situação de perseguição e ele pergunta: Até quando, Senhor? Até quando te esquecerás de mim? Para sempre? Não te lembrarás mais do teu servo? Então, o Salmo 13 é o relato de um momento em que ele se sentia esquecido por Deus. Existem outros salmos de cântico, como o Salmo 100, que diz: Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra e servi a Ele com alegria. Porque o Salmo 100 foi composto no momento em que o salmista e o povo estavam felizes e alegres. E cada salmo traz uma lição da nossa relação com Deus. O Salmo 74 fala que é muito bom estar na presença do Senhor. O salmista que escreveu o Salmo 84 relatou que quando ele está na presença de Deus, ele tem alegrias, ele tem a presença de Deus. E também os salmos nos mostram confiança. O Salmo 37, por exemplo, que também foi escrito pelo rei Davi, fala que eu já fui moço, eu já fui velho, mas eu nunca vi o justo sendo desamparado. Então, nos Salmos, nós aprendemos vários ensinamentos para o nosso relacionamento com Deus. É por isso que nós fizemos, pelo Espírito Santo, sentimos essa direção de meditar durante 150 dias, cada dia em um salmo, para aprender algo a mais na nossa relação com Deus. O livro de Salmos, ele é um livro que no hebraico se chama Tehillim. Tehillim se escreve Tehillim e Tehillim significa louvores. Por quê? Os salmos foram usados pelo povo de Israel para escrever canções. Canções de louvor, canções também de tristeza. Quando os salmistas escreveram sobre se sentir esquecido por Deus, se sentir abatido, o Salmo 42 fala: Por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ele ainda te ouvirá. Então é um salmo em que o salmista fala que está numa situação de abatimento, mas fala que ele ainda espera em Deus. Esses são alguns salmos que nós mencionamos aqui para entender a importância da leitura e da meditação nos salmos. Você está vendo na tela Salmos, capítulo 22. Nós temos falado em cada salmo que o livro de Salmos não tem capítulos. Capítulos, e tem um livro quando o capítulo seguinte é a continuação do anterior.
mas os salmos eles não são continuação uns dos outros. Cada salmo foi escrito em um contexto específico e é uma composição única. Então, você não pode dizer que o Salmo capítulo 22 é a continuação do 21. Eles são totalmente separados, independentes, escritos às vezes por autores diferentes, não têm relação nenhuma um com o outro, mas foram reunidos pelo povo judeu ao longo do tempo e formaram essa coletânea de 150 orações, conversas de várias pessoas no seu relacionamento com Deus e que trazem sabedoria no nosso relacionamento com Deus. Os salmos, o Salmo 22, o correto é você dizer Salmo no singular 22. Cada salmo é um salmo. Quando você fala salmos no plural, você está se referindo ao conjunto, ao livro. E também você não pode dizer capítulo porque salmos não tem capítulo, então é Salmo 22. E o Salmo 22, ele é um salmo que nos fala que os homens podem aproveitar dos nossos momentos de fraqueza para zombar de nós, para nos humilhar, para nos desonrar. Quando você está numa situação difícil, as pessoas abandonam você, elas fazem que não conhecem você, mas Deus nunca desampara aqueles que confiam nele. Esse é o texto do Salmo 22. Inclusive, o Salmo 22, ele é conhecido como um salmo messiânico. Salmos messiânicos são salmos que falam de uma situação que o salmista passou, mas que mostram como que seria o futuro do Messias. O Messias seria o prometido de Deus que derramaria a salvação, traria a salvação para todos. O Messias é Jesus. Ele é o Salvador. Quando você lê os evangelhos, você vê que ele disse que ele é o pão que desceu do céu para dar a vida para nós. Então, se você quer ter amizade com Deus, quer ter relacionamento com Deus, esse relacionamento começa tendo amizade com Jesus. Para você ser amigo de Jesus, você deve acreditar que você tem pecados, que ele morreu na cruz e o sangue dele te justifica e te limpa dos pecados. E aí, com essa limpeza dos pecados, você pode ser, por Jesus, amigo de Deus. Para que você seja amigo de Jesus, você precisa aceitá-lo e crer que ele é o Salvador. Então, se você ainda não aceitou a Jesus, caiu nesse vídeo, quer ser amigo de Deus, faça essa oração comigo. É uma oração de 3 frases, simples, que você vai ser agora amigo de Jesus. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. Amém. Essas 3 frases. A primeira: Senhor Jesus, tu és o meu Senhor e meu Salvador. Você reconhece que Jesus ele é o Senhor de todos, porque ele veio, ele é o Filho de Deus, ele governa sobre todas as coisas e ele morreu para todos nós. Então você reconhece também que ele morreu por todos nós, que ele é o nosso Salvador. O sangue dele derramado na cruz nos limpa do pecado. A segunda frase: escreve o meu nome no céu, no livro da vida. O livro da vida, lá em Apocalipse, capítulo 20, está escrito que esse livro é o livro que será aberto no juízo final. Quem estiver com o nome nesse livro, recebeu Jesus, está salvo. Leia lá depois
Apocalipse, o último livro da Bíblia, no capítulo 20, fala desse livro. E por último, você pediu: me dá o teu Espírito Santo para me guiar até a eternidade. O Espírito Santo é o Espírito de Deus. Ele mora em você quando você pede, como você fez agora. Quando você for errar em alguma coisa, ele vai dizer a você: não faça isso. Você vai se sentir constrangido em não fazer algo errado. É o Espírito Santo te dizendo: não erre, não faça isso, porque não vai ser bom para você. Então agora você é amigo de Jesus, agora você é amigo de Deus. Para completar a sua vida seguindo a Ele, procure uma comunidade de fé ou uma igreja com amigos cristãos e procure informações sobre o batismo nas águas. O batismo nas águas está escrito no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 5. Jesus disse: quem não nascer da água e do Espírito não herda o reino de Deus. Quando você nasce da água, quando você é batizado, sendo uma pessoa consciente do que está fazendo, não porque o seu pai e a sua mãe te batizaram, mas porque você tomou a decisão por conta própria, de maneira livre, e então você é lavado do seu pecado. Quando você sai das águas, você está declarando publicamente: eu fui lavado dos pecados por Jesus. E depois que você é batizado nas águas, você deve participar da ceia, que é uma reunião que acontece periodicamente na igreja em que as pessoas partem um pão e servem um cálice com suco de uva. O pão simboliza o corpo de Jesus que foi partido por mim e por você, e o suco de uva simboliza o sangue dele, que me limpa e limpa você de todo pecado. Quando você participa da ceia, você participa de um memorial que lembra que ele limpou você dos pecados porque ele morreu por você, por nós, e que um dia ele vai voltar e eu faço parte desse corpo e desse sangue e serei salvo. Então, dito isso, vamos para a meditação do Salmo 22. O Salmo 22, como nós falamos, ele é um salmo messiânico. Ele anuncia o que Jesus passaria no futuro. Jesus passaria uma situação de extrema humilhação, sendo morto na cruz, e quando ele estivesse sendo morto na cruz, ele seria humilhado, abandonado por todos. Pedro até chegou a negar Jesus por 3 vezes. Depois levariam as roupas dele, repartiriam as vestes dele, as roupas dele, porque ele estava numa situação de humilhação. E quando nós estamos em situação de humilhação, é o que muitas vezes acontece. Os homens nos abandonam, nos humilham, levam aquilo que nós temos pela nossa condição de fraqueza, mas Deus é aquele que continua conosco e que nos levanta e depois ele nos exalta, como Deus fez com Jesus. Depois que Jesus foi morto, o Espírito de Deus o ressuscitou dos mortos, Deus o trouxe novamente para a glória e hoje ele está honrado, sentado à direita de Deus e ele intercede por todos os santos, clamando para que nós estejamos perdoados dos nossos pecados. Ele está hoje num lugar de honra, porque ele confiou em Deus. E nós também devemos confiar nas nossas humilhações em Deus, porque e não estranhar que os homens vão negar que são nossos amigos, que vão deixar de nos acompanhar, que vão até levar o que nós temos, porque é assim que os homens, longe de Deus, agem quando nós estamos passando em situações difíceis. A nossa confiança deve estar totalmente em Deus, porque Ele não nos abandona, mas Ele sempre nos dá amparo. Então vamos ler aqui o Salmo 22. Nós colocamos em duas cores esse salmo. A parte que está em laranja
é quando o salmista está falando da situação dele. A parte que está em azul é quando o salmista fala o que é que Deus faz. Então vamos aqui, ele começa aqui na parte laranja falando: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Bramido fala aqui do meu gemido. Então ele se sente desamparado. E ele pergunta para Deus: por que o Senhor está longe e não me ajuda? Versículo 2: Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. O salmista está numa situação em que ele se sente só. Mas o que ele fala a respeito de Deus? Versículo 3, 4 e 5. Porém, tu és santo, o que habitas entre os louvores de Israel. Quando ele fala tu és santo, a palavra santo significa separado. Aí você pergunta, separado do quê? Ele está separado da terra. Ele mora no céu, nas alturas. Ele é santo, significa que ele é elevado. Ele é o mais alto. Ele é o maior. Ele é o grande eu sou. Ele é o todo-poderoso. Ele é separado totalmente da nossa fraqueza, das nossas falhas, dos nossos pecados, dos nossos erros. Por isso ele é santo. Então ele fala aqui: eu estou me sentindo desamparado. Eu clamo de dia, eu clamo de noite, tu não escuta, só que eu sei que tu és santo, que o Senhor está elevado acima de todos, o que habitas entre os louvores de Israel. E o Senhor escuta quando nós louvamos a Deus. 4. Em ti confiaram nossos pais. Confiaram e tu os livraste. Ele está dizendo assim: eu estou me sentindo desamparado, só que eu sei que o Senhor tem todo o poder. Eu sei que o Senhor mora entre os louvores. O Senhor está vendo o que está acontecendo. Eu sei que no passado os nossos pais confiaram no Senhor e o Senhor livrou a todos eles. Versículo 5: a ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Ele está dizendo: eu me sinto desamparado, só que eu tenho certeza e convicção pelo que porque o Senhor é santo e porque os nossos pais contaram para nós as situações que passaram e o Senhor sempre respondeu a eles. Então ele mostra: eu tenho confiança em Deus. Eu me sinto só e desamparado, mas eu tenho confiança em Deus. Esse salmo está nos ensinando: mesmo que pareça que Deus não está com você, Ele está com você. Agora, você pode estar pensando, mas acho que Deus esqueceu de mim. Ele não esqueceu. Ele está do seu lado. Ele é santo. Ele está lá em cima. Ele é separado de todo o pecado. Ele está vendo tudo. E você já ouviu histórias de muitas pessoas na Bíblia e de pessoas na vida real que você conhece que parecia que Deus estava longe e de repente veio a resposta. E assim como Deus respondeu às pessoas da Bíblia e às pessoas que você conhece, Ele também está vendo você. Agora o salmista continua: mas eu sou verme e não homem. Eu sou o opróbrio dos homens e desprezado do povo. Opróbrio significa vergonha. Então eu sou verme e não homem. Eu sou a vergonha dos homens e eu sou o desprezado do povo. 7. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça dizendo: 8. Confiou no Senhor, que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Então ele está dizendo da condição dele. Aqui volta a cor laranja porque nós colocamos em laranja tudo o que o salmista está falando dele. Em azul, tudo o que ele fala de Deus. Então ele está falando assim: eu estou desamparado e eu estou como um verme. Não é que ele não é um homem, mas ele está dizendo como ele se sente, como ele está sendo tratado. As pessoas estão me tratando como um verme. Já nem olham para mim como um ser humano, já nem me respeitam mais. Eu fiquei a vergonha dos homens. E todos os que me veem zombam de mim
estendem os lábios, ou seja, eles abrem a boca, mexem com a cabeça, balançam a cabeça, né? De um lado para o outro e dizem: Ah, ele confiou no Senhor, né? Então que o Senhor o livre. Porque já que ele fala que tem relacionamento com Deus, já que ele fala tanto que Deus gosta dele, então vamos ver se Deus vai ajudar ele agora. Isso daqui, quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que os fariseus, o sumo sacerdote, quando viram Jesus na cruz pendurado, eles fizeram isso. Eles olharam para Jesus como uma pessoa desprezada e o sumo sacerdote disse: Vamos ver se agora ele vai descer da cruz. Já que ele confiou em Deus, que Deus o livre. Por isso que dizem que esse salmo é um salmo messiânico, porque o salmo messiânico é como se fosse uma profecia de como que o Messias iria sofrer. Aqui, o salmista estava passando por essa realidade e escreveu dele mesmo. Mas quando ele estava escrevendo dele mesmo, essa situação seria vivida no futuro pelo Messias, que viveu exatamente isso aqui. Aí ele vai e volta a falar de Deus, versículo 9 e 10. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste estando ainda aos seios de minha mãe. 10. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. O que ele está dizendo? Do 6 ao 8, ele está dizendo: as pessoas estão me tratando como se fosse um verme, dando risada, zombando de mim. E estão dizendo: ele não confiou em Deus, então que Deus livre ele. E aí ele fala assim: mas eu não dou importância. Eu posso estar sendo humilhado, mas eu sei que quando eu nasci, quando eu estava no ventre da minha mãe, foi Deus que me formou. Foi Deus que me preservou para eu poder mamar no seio da minha mãe. E desde que eu nasci, eu fui lançado desde a madre para Deus. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Ele está dizendo o seguinte: eu sei que eu sou de Deus desde o dia que eu nasci. Esse versículo 9, o versículo 10, fala sobre saber quem você é. Você tem que ter certeza, eu sou filho de Deus. Desde que eu nasci, lá no ventre da minha mãe, quando estava mamando ainda, quando era bebê. Desde lá, foi Deus que me colocou na terra. Eu sou filho de Deus. Eu estou passando por vergonha e humilhação, estão zombando de mim, estão tirando sarro e dizendo: se ele confiou em Deus, que Deus livre ele. Eles podem fazer isso, mas eu sei, eu sou filho de Deus. Ative isso em você. Eu sou filho de Deus. Talvez você esteja passando por desamparo. A sua família te criticando e dizendo: Ah, peça ajuda para Deus. Peça de verdade, peça mesmo. Deus vai ajudar você. Ele é o seu pai. Veja, o salmista aqui tinha confiança em Deus. Agora, ele começa a orar de volta, versículo 11. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Então ele está dizendo, ó, não fique longe de mim, Deus. Eu sei que o Senhor é o Senhor. Não fique longe de mim. Peça isso para Deus agora. Diga, Deus, não fique longe de mim, porque a angústia está comigo, mas não há quem ajude, mas venha perto de mim. Peça isso a Deus. 12. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Quando ele fala de touros, ele está falando no sentido figurado. Touros, o touro é um animal forte, ele está falando assim, pessoas que têm poder, que têm influência, são essas pessoas que estão me cercando. Versículo 13: abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e ruge. Então veja, eles são cruéis. Quando Jesus estava ali na cruz, eles estavam dizendo: bem feito, ele falou que era o Filho de Deus, agora vamos ver, ele está pendurado na cruz. Às vezes, as pessoas vão apontar para você quando você está numa situação ruim e vão dizer: bem feito, bem feito. Versículo 14: como água me derramei. Quando ele fala como água me derramei, nós sabemos que a água, ela
ela não tem firmeza, né? Ela não tem solidez, ela é fluida. Então ele está dizendo assim: eu estou me derretendo. Eu não tenho mais firmeza na minha vida. Eu estou como água me derramei. E todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera e derreteu-se dentro de mim. Ele está falando da sua vida emocional. Ele está completamente dilacerado por dentro. 15. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar e me puseste no pó da morte. Então ele fala, estava sem força, fraco, a língua se pegou ao paladar e me puseste no pó da morte. Quando Jesus estava lá na cruz, em algum momento ele disse, eu tenho sede, porque a língua ficou presa no paladar, e deram vinagre para ele. Mais um versículo que mostra que o Salmo 22 é um salmo messiânico. O que o salmista passou aqui, o Messias depois passaria. 16. Pois me rodearam cães. Aqui também, quando ele fala cães, ele está falando de pessoas. Pessoas que agem como cães. O ajuntamento de malfeitores me cercou. São os malfeitores, pessoas más. Transpassaram-me as mãos e os pés. Mais um versículo que fala, você sabe que Jesus, ele foi traspassado. As mãos e os pés foram pregados na cruz. Então aqui o salmista usou essa linguagem num sentido simbólico. Eles me traspassaram as mãos e os pés no sentido de que fiquei com as mãos sem poder fazer nada, com os meus pés sem saber para onde ir. Mas com Jesus isso aconteceu literalmente. Pregaram mesmo as mãos e os pés dele. Aí o versículo 17: poderia contar todos os meus ossos, eles vêm e me contemplam. Quando ele fala, poderia contar todos os meus ossos, ele fala da magreza dele. Quando você fica magro, os ossos aparecem. Ele está dizendo, estou magro, eles vêm e me contemplam. 18. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha túnica. Quando você lê os evangelhos, eles pegaram as vestes de Jesus e repartiram, e pegaram a túnica, que era de um pano único, e eles sortearam a túnica de Jesus. Mais um versículo que mostra que esse salmo é um salmo messiânico. Então, aqui do versículo 11, ele fala para Deus, não fique longe de mim, porque eu estou cercado por muitos touros, muitos cães, eu estou como água por dentro, e eles estão dividindo o que é meu. É isso que fazem quando nós estamos em situações difíceis. Mas aí ele vem mais uma parte em que ele fala de Deus. 19. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim, força minha, apressa-te em socorrer-me. Ele está dizendo, o Senhor é que vai me ajudar. 20. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. A minha predileta, ele está falando da própria vida. Né? Então ele fala assim, a minha preferida, a minha vida, livra a minha vida da força do cão. 21. Salva-me da boca do leão. Sim, ouve-me desde as pontas dos unicórnios. Versículo 22. Então declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Então ele está dizendo, eu vou louvar o Senhor quando eu for livre. 23. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o. E temei-o todos vós, descendência de Israel. Temei-o significa respeitem a ele em primeiro lugar. 24. Porque ele não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. Ele está dizendo, Deus, no meio de toda essa perseguição que ele fala do versículo 11 até o 18, ele fala assim, o Senhor vai me livrar, o Senhor vai me salvar, e eu vou declarar o nome do Senhor, vou dar o testemunho, então respeitem a Deus, porque Ele é bom, Ele não despreza, Ele não se escondeu o rosto dele ao aflito. Aí ele termina o salmo dizendo, o meu louvor virá de ti, na grande congregação, eu vou pagar os meus votos perante os que o temem. Perante os que o temem, perante as pessoas que respeitam a Deus. 26. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor,
os que o buscam, o vosso coração viverá eternamente. 27. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações das nações adorarão perante a tua face. 28. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. 29. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem reter a sua vida. 30. Uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração. Esse versículo 30, quando ele fala assim, uma semente o servirá, essa semente é Jesus. Ele veio e ele fala do Senhor de geração em geração. Versículo 31. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Então, ele termina o salmo dizendo: você pode ser desamparado, mas o Senhor, ele vai te salvar. E no final, os mansos vão comer em paz e vão se fartar, os limites da terra vão se converter ao Senhor quando verem que o Senhor é bom, porque o reino é do Senhor e ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó, os que morrem, vão se dobrar diante dele. Então, se você ainda não se dobrou diante de Jesus, todos terão que se dobrar diante dele um dia. Faça isso agora e tenha o Espírito Santo para andar com você e ter uma vida de amparo de Deus. O Salmo 22 é um salmo messiânico porque ele mostra coisas que o salmista que passou aqui, depois Jesus passou. Então ele revela como haveria de ser o sofrimento do Messias. E ele é um salmo que nos ensina, por mais que as pessoas abandonem você, como Jesus foi abandonado por todos os seus discípulos, na situação de humilhação, por mais que pareça que Deus esqueceu de você na hora da angústia e da tribulação, Deus está com você. E é dele que vem a saída, a resposta, a alegria, a realização, a conquista, o sucesso, a vitória, que ele fala aqui. O reino é do Senhor, depois eles me verão, né, levantado, abençoado. Creia que esse é apenas um momento da sua vida. Não desanime, o Senhor está vendo e sabe o que você está passando. Continue com força em Deus. Ele te ouve. Continue orando. Peça que ele não se alongue de você, que ele esteja perto, e ele te ouvirá. Tenha essa confiança. O salmista estava se sentindo desamparado, com pessoas zombando dele, mas ele fala sempre: eu sei que o Senhor está comigo. Ele mostra que tem uma confiança absoluta em Deus. Essa confiança absoluta é que o Salmo 22 comunica para nós. Tenha confiança absoluta em Deus, independente do momento em que você está passando, porque Ele está comigo, Ele está com você. Principalmente nessas horas, carregando cada um de nós no colo dele, para podermos passar pelas situações da vida, porque Ele vê o que os maus fazem e Ele nos guarda, e é Ele que é o nosso santo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, aquele que cuida de nós em todo tempo. Vamos agradecer a Deus, Senhor. Te agradecemos pelo Salmo 22. Te agradecemos porque Jesus aceitou morrer na cruz e passar por esse desamparo quando as trevas tomaram conta daquele lugar, quando ele expirou e morreu, porque o Senhor não podia olhar para ele porque ele estava carregando todos os nossos pecados. Mas depois, o Senhor o ressuscitou dos mortos e por Jesus hoje nós temos vida eterna e amizade com o Senhor. E assim como o salmista, foi o rei Davi que escreveu esse salmo, ele estava passando por situação difícil, se sentiu desamparado, mas ele confiou no Senhor. Assim também Jesus, quando estava na cruz, confiou no Senhor. E o Senhor o ressuscitou dos mortos e o colocou hoje à direita de Deus, exaltado e honrado. E lá em Filipenses, no capítulo 2, está escrito lá no versículo 10 e 11, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará
que Jesus é o Senhor. Mesmo os que não aceitaram a Jesus aqui terão que reconhecer. Como o Salmo fala, os que estão vivos e os que estão debaixo do pó terão que se dobrar diante do Senhor, porque o Senhor o exaltou, porque ele teve a confiança em ti, ó Deus. Assim também que cada um de nós possa ter a confiança no Senhor, independente das tribulações e circunstâncias da vida, crendo que o Senhor está conosco sempre e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo agradecemos. Amém.